pelo que o Mário falou, a gente está acelerando um processo de destruição, né? A ideia é de que a gente tenha um retrocesso tão grande que, para a gente mensurar, a gente não tenha nada parecido nos últimos 40 anos. Você confiaria num médico que assina dizendo que tem o próprio diploma? Que o que vale é a validação dele? Claro que não. Claro Você que não. confiaria num piloto de avião que não te apresenta nada a não ser o que ele diz que tem? Mas então, Claro por que a gente tem que ter agora uma flexibilização no licenciamento ambiental, onde o cara vai lá e diz que... Onde ele diz que disse, diz Diogo, e onde diz Diogo, ele diz que disse. Tem que ser assim, né, eu vejo que esse discurso de desburocratizar o Estado tá fazendo as pessoas concordarem com isso, mas chega num ponto tão absurdo que é como se você hoje fosse abrir um negócio sem precisar de alvará nenhum. Eu não preciso de alvará de bombeiro mais, eu não preciso de alvará de funcionamento mais, e acabo colocando em risco a vida de outras pessoas. Você vê dessa forma também, biólogo? Sim, eu vejo dessa forma, como foi dito aqui antes, né? Você vai ter novas vales, você vai ter outros retrocessos ambientais acontecendo, sem maiores punições, porque você sabe que a grana é que manda. Até hoje a galera lá da Vale não recebeu o que tinha que receber, pessoas morreram e ficaram por isso mesmo. Isso aí é a falta do licenciamento ambiental, que inclusive, na minha concepção, está muito bem adequado. Ele pode ser demorado, teria que ser reduzido o tempo para ser retirado uma licença, etc., mas são muitos profissionais envolvidos em EIA, RIMA, etc., são muitos biólogos, são muitos profissionais de todas as áreas, engenheiros florestais, que estão nesse processo e que conseguem, de certa forma, fazer uma desburocratização de tudo e agilizar, só que as pessoas precisam trabalhar, precisam do emprego, né? Então, o que deveria ter acontecido é uma reformulação nos órgãos ambientais a nível estadual, federal, municipal, para que você agilizasse os processos. Isso sim, mas os processos, eles existem, eles são até fáceis de resolver, tá? Tudo quanto é processo ambiental, pelo menos todos que eu peguei, todos eles são resolvíveis, cara. Se não dá de um jeito, dá do outro. Agora, dar de um outro jeito quer dizer que, olha, se você fizer dessa outra maneira, com essa medida mitigatória, com esses parâmetros de segurança, isso a gente pode fazer. E o que tem de dificuldade de entender isso? Aí agora você quer criar uma PL em que você isenta a ideia de que você precisa dos técnicos responsáveis para poder assinar. Ou seja, faz uma autocertificação que pode ser a moda caceta e a gente sabe o que vai dar. Agora, isso é muito ruim, muito próximo à COP30. Aliás, até para o agronegócio, porque uma coisa a gente tem que ficar claro aqui, nenhum país do mundo se tornou soberano ou se desenvolveu através do agronegócio. E a gente tem visto que mesmo um agronegócio que nós temos, que de certa forma tem alguma preocupação, ou que pelo menos tem algum desenvolvimento a mais, por conta das entidades como Embrapa, etc., que melhoraram o nosso agro, mesmo esse agronegócio, que causa problemas, ele vai ter um problema maior ainda, porque ele não vai poder vender a ideia de que preserva alguma coisa, porque vai ser moda Bangu. O que vai acontecer é isso. Então, ao invés da gente estar transformando o nosso agro, tentando industrializar o nosso agro, transformá-lo num agro que seja menos danoso, um pouco mais sustentável, que tenha uma bandeira, um selinho verde, para poder, sabe, passar com uma venda melhor. Não, a gente vai piorar as coisas. E no final vai ser pior ainda para o agro. É que eles não estão enxergando isso, mas vai ser pior. Isso que está acontecendo é um grande absurdo. Ou o presidente veta integralmente, que eu acho muito difícil, ou que vete pelo menos a maior parte do projeto, que a gente sabe que vai ter negociata, não tem jeito. Mas é isso que nós estamos tendo. A bancada do agro fazendo merda com eles mesmo. Ô Pido, pelo visto não dá para ser a favor dessa PL, né, cara? Pelo que vocês estão falando aqui, é muito absurdo tudo isso que está acontecendo, né? Não tem como. E tem uma coisa que fica, às vezes, nas entrelinhas ali, e tem que ser chamada a atenção. O Mário falou uma coisa importante. Impacto ambiental, ele não é uma coisa que acontece do dia para a noite, ele não é uma coisa que acontece de uma semana para outra. Você pegar Mariana, você pegar Brumadinho, não foi uma coisa que aconteceu de janeiro para dezembro. Uma coisa que foram anos de ações mal feitas, mal fiscalizadas, até internamente por eles mesmos lá, e que uma hora culminou no que culminou. Beleza. Quando você faz um empreendimento desse e você não faz as análises que tem que fazer e tudo mais, a tendência é que, com o passar dos anos, esses impactos começam a gerar os resultados.
E aí, eles sabem disso, eles já sabiam disso. E olha uma coisa importante, uma coisa interessante que tem na PL, que eles mesmos colocaram ali já pensando nisso daí. Além da autodeclaração, na hora de pedir o licenciamento, existe um ponto também que é a autodeclaração na renovação automática desse licenciamento. E esse licenciamento ele é dado, ele tem um prazo de 5 a 10 anos, né? Quando ele for aprovado, ele vai ter um prazo ali entre 5 e 10 anos. A partir do momento que definiu, vamos imaginar que para esse empreendimento definiu que a renovação tem que ser feita com 7 anos. Não vai ter a necessidade de ter uma fiscalização de um órgão ali para ver, olha, a gente vai renovar o seu licenciamento, mas a gente quer ver se está tudo certinho. Mesmo porque depois que a coisa já está lá em cima, já está feita, já está construída, o que você vai fazer? Você vai mandar voltar para trás? Então, o que eles já criaram de pontinho especial aí nesse negócio? Vamos fazer uma renovação automática. Então, deu tempo ali, do mesmo jeito que o cara fez uma autodeclaração lá na hora de pedir o primeiro licenciamento, ele vai entrar na internet, porque inclusive eu acho que é online. A parte do licenciamento acho que é online e a renovação provavelmente é também. O cara vai entrar ali e vai declarar simplesmente que, ó, tá tudo certo, viu? Tá igualzinho 7 anos atrás, lá quando eu pedi o primeiro licenciamento, tá tudo igual, fica tranquilo. E alguém vai olhar aquele pedido online e vai falar, não, beleza, então você tem para mais 7 anos. Nem vai olhar, né? Nem vai olhar, já aprova automático. Ninguém vai olhar. Os que forem licenciados pelo modelo, né, licenciamento por adesão e compromisso, a LAC, como o Pido falou, é uma licença online. O cara entra na internet e próprio emite. Então, mas não dá para identificar essa parte desse processo de desmembramento aí por satélite? Acho que já é possível, não é, Saraiva? Possível mas a galera faz. Saraiva então. Eu falo assim, porque dá pra fiscalizar isso aí, o cara começar a fazer muita merda ali. Não é que eu tô falando que tem que fazer, mas eu tô tentando encontrar soluções que se passar, como você vai fiscalizar esse cara, entendeu? Bem, é pra falar? Fala aí, já abriu a porteira pro Saraiva. Claro que Saraiva tava puto hoje. Eu quero ver o Saraiva falar, mano. Saraiva tava puto. Tava lá dentro da Amazônia, mano. Um abraço para o Henrique. Meus amigos, é óbvio que é possível. Nós temos tecnologia para controlar o desmatamento da Amazônia. Não é por falta de tecnologia. O que existe é um escudo político para o crime ambiental no Brasil. E essa legislação é a coroação desse descaso com o meio ambiente. O que acontece hoje... Tá cortando muito? Se estiver cortando muito... Não, para mandar isso. Tô de boa. O licenciamento ambiental hoje, na Amazônia, por exemplo, ele já é um desastre completo. Mas pelo menos você tem como responsabilizar o cara. Né? Você tem como correr atrás. Agora, eu quero chamar a atenção para duas coisas. Alguém falou aí de Mariana, né? Vamos lá em Mariana. Na questão de Mariana, havia um documento que era condicionante para aprovação, chamado Carta de Risco. Essa carta de risco ela era entregue pela própria empresa que contratava uma terceirizada. O que aconteceu? Uma empresa olhou aquilo ali e falou, eu não assino isso. A Samarco foi em outra que assinou a carta de risco. E a carta de risco constou do processo, ficou e depois foi renovada pela empresa sem fazer as vistorias. Então, assim, quem dá o dinheiro dá as ordens. A empresa contratou quem vai fazer o parecer para ela mesma. Pelo amor de Deus, isso não funciona. Isso não funciona. A questão central não seria ser autodeclaratório. Isso é um problema, mas se tivesse uma malha fina boa, a gente resolveria. Né? Com satélite. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem uma entidade que foi criada nessa lei, que eu acho que vocês depois podem dar uma olhada, chamada Autoridade Licenciadora. É citada 91 vezes, tem 60 artigos. Autoridade Licenciadora é citada 90 vezes. Esse projeto
começou com 30 artigos. Ele tem 60 artigos agora e viraram completamente o objetivo do projeto. É outra coisa, só ficou o número. Né? Mas ele não tem nada a ver com o que iniciou. Agora, o que não... Essa autoridade licenciadora, eles já fizeram tudo para facilitar, mas se alguma coisa der errado, a autoridade licenciadora pode dar um parecer e ajeitar a situação. Então, isso vai gerar muita corrupção. Esse projeto parece que foi escrito pelo Ricardo Salles. Só pode. Sério. Passou a boiada, conseguiu passar a boiada. E esse projeto, como alguém já falou, é inconstitucional. Além do artigo 225, tem também o artigo 23 da Constituição, que diz que essas obrigações, convênio entre estados e municípios para qualquer coisa tem que ser feito por lei complementar. Eles estão mencionando a lei complementar 140. Né? E o ovo da serpente começou ali na lei complementar 140, que foi que quando transferiu da União para os estados, a maior parte das autorizações, certificações, licenciamentos, o IBAMA ficou com uma parte bem menor do que tinha. Era perfeito com o IBAMA? Não. Nenhum órgão perfeito. Mas quando foi para o Estado, a coisa virou... Acho que o Saraiva caiu. De tal forma, licenciamento no Estado. Eu nunca encontrei um certo. Voltou. É fraude em cima de fraude. Então, num cenário desse... Eu desafio qualquer um a apresentar um licenciamento ambiental, um inventário florestal sério, correto. Para, Saraiva. Todos esses anos de delegado federal, você nunca encontrou um licenciamento correto? Nunca. E a gente até brincava, que assim, é igual OVNI, né, extraterrestre, teoricamente existe, né? Assim, estatisticamente existe, pode existir, mas a gente nunca viu. Mas eram fraudes. Vocês não estão entendendo o nível das fraudes nesse processo. Dá exemplos aí pra gente. Vou dar um exemplo legal. A Lei 10.259, ela diz lá que o Estado pode ceder uma área na Amazônia para quem ocupa aquela área até antes de 2008, julho de 2008, desde que ocupe diretamente essa área. Né? Tem que ser anterior a 2008. Aí tinha um processo lá que o cara declarou que ocupava desde 2004. Aí a gente olhou a foto de satélite. Mata Virgem. Aí foi uma olhada de nascimento do cara. 1996. Com 8 anos ele já estava lá. 8 anos. Então, um Mogli. E assim, não foi não. Não foi um. Mas só que isso aí gerou 10 mil metros cúbicos de DOF, documento de origem florestal. Para vocês terem uma ideia, 50% do desmatamento da Amazônia, isso no sistema atual, tá? É produzido no Pará e Mato Grosso. Eles descumprem o Código Florestal, o artigo 35, salvo engano, que diz que eles têm que participar do Sistema Nacional de Controle de Extração da Madeira Nativa. Eles não participam. Tanto que o Pará e o Mato Grosso não expedem documento de origem florestal. Eles expedem guia de exploração florestal. E com base em quê? Com base numa liminar da Justiça Federal de Cuiabá, com uma liminar da Justiça Federal de Belém. E como o Pará nem contrata analista ambiental, contrata assim, não faz concurso. Os analistas ambientais do Pará são contratados por período de 2 anos. Que fiscaliza o quê? Então, na prática, já ocorre uma não fiscalização, mas ainda havia possibilidade de uma operação policial, de você ir atrás. Agora, e detalhe, tem muita coisa escondida dentro desse projeto que é gravíssimo. Por exemplo, a questão da grilagem de terras na Amazônia. Eles estão dizendo que mesmo que a posse for questionada, se tiver dado entrada no CAR, que também é autodeclaratório, você pode conseguir o licenciamento. E essa era uma das grandes barreiras. Então o crime deixou de ser crime. O crime deixou de ser crime. Exatamente. Mas é exatamente isso. Se você estiver respondido por algo e você trouxer o documento que foi pedido, aquele processo todinho ele finaliza. Não, e detalhe, tem um artigo que chega a ser absurdo.
não é preciso licenciamento ambiental para os projetos tais, para os empreendimentos tais. Aí embaixo vem escrito assim: a autoridade licenciadora dará certidão de não obrigatoriedade. É ridículo. Caramba, já está na lei, era só o cara chegar lá e mostrar.